Recentemente, a oposição no Congresso formalizou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O documento acusa Moraes de abuso de poder, cerceamento da liberdade de expressão e forjamento de provas para perseguir opositores políticos. O pedido também questiona os inquéritos e prisões relacionados aos ataques de 8 de janeiro. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas assinaram um documento que conta com o apoio de 152 parlamentares. Com todos esses acontecimentos e um possível impeachment do ministro, fica a grande questão: Moraes pode realmente sofrer um impeachment? Quais as motivações dos políticos e do próprio povo para isso? Vamos conferir tudo em detalhes ao longo do vídeo. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos. Obrigado pelo apoio e vamos agora começar entendendo o motivo do impeachment. Os argumentos para o impeachment de Moraes, que a oposição do governo Lula preparou, incluem alegações de decisões errôneas e abusos cometidos pelo ministro em vários processos. Eles foram compilados após o vazamento de mensagens de assessores do ministro, que indicam um uso inadequado do Tribunal Superior Eleitoral, que seria o TSE, em investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. As trocas de mensagens sugerem supostas práticas de adulteração de documentos, coleta indevida de provas, abuso de autoridade e possíveis fraudes. Os alvos dessas ações enfrentam bloqueios em redes sociais, apreensão de passaportes, intimações para depoimentos à PF, entre outras medidas. Tudo feito via WhatsApp, sem registros formais. Os principais motivos da oposição e do povo para o impeachment de Moraes incluem: violação dos direitos constitucionais e humanos. Alexandre de Moraes tem sido criticado por tomar decisões que supostamente violam direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a privacidade e o devido processo legal. Exemplos dessas alegações incluem a censura a veículos de imprensa e plataformas digitais, o bloqueio do X e a quebra de sigilos bancários e telefônicos sem uma justificativa robusta. A violação do princípio constitucional da liberdade de pensamento e expressão teria sido evidenciada pela censura a influenciadores de direita, as restrições impostas ao X e a perseguição a empresários que discutiam a eleição de 2022 de forma privada através do WhatsApp. Abuso de poder. Moraes tem sido acusado também de ultrapassar as suas atribuições como ministro do STF de maneira abusiva, com decisões que excedem os limites de suas funções e da Constituição. Exemplos incluem a abertura de inquéritos sem passar pelo Ministério Público e a condução de investigações focadas em opositores políticos e até desafetos, o que configura em si um uso excessivo do poder judicial para fins pessoais e partidários. Em abril de 2020, ele teria cometido abuso de autoridade e crime de responsabilidade ao suspender a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, do PLRJ, atualmente deputado, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, uma decisão que gerou controvérsia. Além disso, o episódio de 2023, envolvendo uma discussão com turistas brasileiros em Roma, também pode ser incluído nessa linha de argumentação. Violação dos direitos políticos dos parlamentares. Existem também alegações de que Alexandre de Moraes teria agido para suspender os direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções, desrespeitando a imunidade constitucional que protege as suas manifestações. A remoção de perfis em redes sociais e outras medidas restritivas estariam impactando diretamente a representatividade popular e o funcionamento do legislativo. Essa interferência é considerada uma ameaça à separação entre os três poderes e a própria democracia. Em junho de 2020, Moraes determinou a quebra do sigilo bancário de 10 deputados e um senador, contrariando o artigo 53 da Constituição, que assegura a inviolabilidade dos parlamentares por suas opiniões, palavras e votos. Responsabilidade na morte de preso. O ministro é acusado de negligenciar providências relacionadas à situação de Clériston Cunha, conhecido como Clezão, que morreu de infarto no presídio de Papuda, em Brasília, no final de 2023. Clezão, que não esteve presente na esplanada dos ministérios, faleceu enquanto estava sob custódia, apesar dos repetidos pedidos da defesa e do Ministério Público para que cumprisse pena em regime aberto, devido aos seus graves problemas de saúde.
O episódio levantou questões sobre possível negligência e falta de ação do ministro em garantir a integridade física dos detidos. Desrespeito ao Código de Processo Penal. Moraes tem sido criticado por usar a prisão preventiva como instrumento de coerção para obter delações premiadas em vez de aplicá-la como medida cautelar excepcional. Essa prática pode ser vista como um desvio do propósito original da prisão preventiva, transformando-a em uma forma de pressão indevida sobre os acusados. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou em uma declaração vazada que o magistrado é a própria lei. Críticos de Moraes alegam que ele manteve Cid preso até que ele concordasse em delatar Bolsonaro. O impeachment. A oposição publicou um manifesto pedindo anistia para os presos de 8 de janeiro e o arquivamento dos inquéritos conduzidos por Moraes. Além disso, prometem obstruir votações na Câmara e lutar contra o que chamam de censura no país. Durante as comemorações de 7 de setembro, a oposição criticou severamente o ministro. Inclusive, parlamentares da oposição no Congresso Nacional criaram um site para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O site exibe a oposição dos senadores sobre o tema. 36 são favoráveis à abertura do processo, 26 estão indefinidos e 16 se manifestam contra. Inclusive, como dissemos no começo, 152 deputados também foram a favor. Faltam apenas 5 votos para a Casa Alta constituir maioria simples e abrir assim o processo de cassação do magistrado. No entanto, apesar do número de favoráveis ainda ser insuficiente para aprovar o impeachment, a oposição acredita contar com o apoio de parlamentares que ainda não se manifestaram ou estão cautelosos. Alguns senadores da oposição expressam ceticismo sobre a possibilidade de um impeachment ocorrer, mencionando que há medo entre os parlamentares e que o processo poderia causar instabilidade jurídica e prejudicar a imagem do Brasil internacionalmente. A discussão também inclui críticas sobre decisões do ministro Moraes, que são vistas como excessivas, com alguns argumentando que o impeachment poderia ser uma forma de restaurar a independência e a legalidade no país. Há também uma demanda para que o ex-juiz Sérgio Moro se posicione claramente sobre o assunto. Enquanto isso, a oposição critica a falta de ação do Senado e a necessidade de reafirmar o respeito à Constituição. Bolsonaro e o 7 de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, reuniu milhares de apoiadores na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, em um protesto focado principalmente no ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro pediu um freio nas ações do magistrado e reiterou seus apelos por anistia aos presos relacionados aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Espero que o Senado coloque um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil do que Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou Bolsonaro durante o discurso final do ato. Isso ocorre apesar de a cúpula dos senadores já ter descartado a possibilidade de avanço dos pedidos de impeachment contra o ministro. Em seu discurso, Bolsonaro fez uma retrospectiva da sua gestão e alegou ter sido retalhado porque eles não estavam roubando mais. Ele afirmou que seus adversários se uniram e retornaram ao antigo argumento de que ele estava tentando dar um golpe no Estado, usando dispositivos da Constituição. Bolsonaro também criticou as eleições de 2022, alegando que foram conduzidas de forma totalmente parcial por Moraes, a quem chamou de ditador. O ex-presidente pediu ainda que a proposta de anistia avance na Câmara dos Deputados, afirmando: "Nós conseguiremos essa anistia. Só assim poderemos começar a sonhar com pacificação", declarou ele do caminhão de som. Alguns manifestantes seguravam cartazes, em inglês e português, pedindo ajuda ou agradecendo ao bilionário Elon Musk, dono do X, que seria o antigo Twitter. A manifestação foi motivada pela decisão recente de Moraes de suspender as atividades do X no Brasil, após a empresa não designar um representante legal no país. Desde então, Musk tem apoiado postagens relacionadas ao ato e ainda postou que Moraes deveria ser preso por seus crimes. E se o impeachment acontecer? Se o impeachment vai mesmo acontecer, não temos como ter certeza, mas o que podemos entender melhor é como exatamente funciona o processo de impeachment, e assim podemos ter uma noção do que pode acontecer caso Moraes de fato passe por isso.
O procedimento para o impedimento de ministros do STF é regulamentado pela Lei nº 1079, de 1950, que define os crimes de responsabilidade e estabelece o processo de julgamento. Qualquer cidadão pode submeter um pedido à mesa diretora do Senado, desde que o ministro-alvo esteja no exercício do cargo. Além das formalidades protocolares, é essencial que a petição inclua documentos que comprovem o crime alegado. Sem fundamentação jurídica adequada, é comum que esses pedidos acabem arquivados. Após a apresentação do pedido, o presidente do Senado deve realizar a leitura da denúncia em plenário. Assim como nos pedidos de impeachment de um presidente da República na Câmara, no Senado não existe um prazo estabelecido para que as denúncias contra os ministros do STF sejam avaliadas. Uma vez aprovado o parecer final da comissão especial, o processo segue para julgamento final no plenário. Para que o ministro acusado seja removido do cargo, é necessário o apoio de 2/3 dos 81 senadores, maioria qualificada, ou seja, 54 votos. Assim como no impeachment de um presidente da República, o julgamento é presidido por um ministro do STF, enquanto os senadores atuam como juízes no processo. O presidente do Senado é responsável por apresentar o resumo dos fundamentos da acusação e da defesa, assim como das provas relacionadas ao caso. Após isso, ele submete o julgamento à decisão dos senadores juízes. Se o ministro for considerado culpado, os senadores deverão votar se ele será inabilitado para exercer qualquer função pública. Caso o ministro seja absolvido, ele será reabilitado para retomar as suas funções, com direito à restituição do salário que foi retido durante o processo. Resta-nos então aguardar para vermos os próximos capítulos deste período conturbado em nosso país, um momento dentre tantos que já estamos vivendo e que, independentemente do resultado, com certeza terá consequências sérias para o nosso futuro. Mas e você? Acha mesmo que Alexandre de Moraes irá sofrer o impeachment ou acha que isso pode não ir para frente? Compartilhe nos comentários. Se tiver curtido o nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Um abraço e até o próximo vídeo.